Uma criança encontrou sua foto em meio aos retratos de jovens desaparecidos na caixa de leite em um mercado e assim acabou descobrindo que a sua vida toda era uma mentira. Nos Estados Unidos, um dos hábitos costumeiros de produtores de leite é incluir na parte traseira de suas embalagens fotos de crianças desaparecidas. Por meio desse sistema, a intenção é possibilitar que as chances desses jovens serem encontrados aumente drasticamente, já que essas embalagens são enviadas de canto a canto dentro do país e até mesmo para diversos outros lugares no mundo. Essa campanha teve início em 1979, quando um garotinho de apenas 6 anos chamado Ethan Petts havia desaparecido em um ponto de ônibus próximo à sua casa. O menino tinha o costume de descer até lá alguns minutos antes do seu pai chegar do trabalho para que pudesse recebê-lo. Naquela tarde, no entanto, quando desceu do ônibus, o pai não encontrou o menino. A situação ficou realmente tenebrosa ao chegar em casa e descobrir que o garoto tinha ido até o ponto para recebê-lo e não retornou para casa antes dele. Sua mãe ligou para a polícia e iniciou uma campanha desesperada para encontrar o jovem, espalhando cartazes por toda a cidade, além de fazer campanhas no jornal e no rádio. Comovido com a história do rapaz, os donos da produtora, Anderson Erickson, decidiram ajudar a mãe, solicitando a foto do menino para que eles pudessem estampá-la nas caixas de leite. Com o passar dos anos, essa técnica se tornou uma ferramenta muito importante para auxiliar a polícia ao ponto de se tornar algo cultural, já que nos Estados Unidos cerca de 20 mil crianças desaparecem todos os anos. Em comparação, aqui no Brasil, temos 137 casos por dia, enquanto no mundo a taxa é de 1.200.000 por ano. Se você parar para pensar, existem poucos lugares melhores do que embalagens de leite para divulgar uma mensagem do tipo. Isso porque quando compramos uma dessas, passamos alguns dias com ela, o que dá tempo para que possamos gravar as imagens dos rostos das crianças, mesmo que involuntariamente, enquanto estamos seguindo com a nossa rotina pela manhã. Além disso, em alguns dias de uso, essa embalagem se torna descartável e uma nova com outro rosto a substitui, permitindo que a gente memorize mais de um deles. Eventualmente, conforme as pessoas consomem leite ao longo do ano, alguém irá reconhecer uma criança desaparecida em seu entorno e permitir o seu resgate. Veja, por exemplo, o caso da nossa protagonista de hoje, que é um exemplo real de como essa campanha tem o poder de mudar a vida das pessoas. Seu nome é Bonnie Loman, e ela tinha uma vida bem diferente ao lado de seus pais em uma ilha bem remota próxima ao Havaí. Eles eram pesquisadores governamentais, o que lhes garantia uma vida bem confortável. Bonnie era uma garota naturalmente curiosa, que adorava brincar como ninguém. Entretanto, apesar disso, ela era muito solitária. A principal razão para isso era que seus pais não tinham lhe enviado para a escola até o momento e faziam com que a sua educação fosse completamente isolada, com professores particulares que iam direto para sua casa ensiná-la. Algo que já havia sido naturalizado por ela, uma vez que, por conta da profissão de seus pais, eles tinham uma vida bem nômade, mudando de cidade ou cidade, ou até mesmo de país, mais de uma vez ao longo de um único ano. Dessa vez, a ilha que estavam era uma das províncias havaianas, que foi colonizada pelos Estados Unidos. Por lá, vivem cerca de apenas 60 mil habitantes, que se dividem em alguns centros urbanos que trazem muitos elementos semelhantes até mesmo ao nosso estilo de vida brasileiro, por conta do seu clima, apesar de ter uma arquitetura inglesa. O que faz dessa ilha um local com uma excelente qualidade de vida são as diversas praias paradisíacas, o que sempre fazia ela ficar repleta de turistas, fazendo de lá um lugar bem feliz. Aliás, como ela passava muito tempo em casa, saindo nem ao menos para ir para a escola, as idas ao mercado e para a praia faziam ela muito feliz com tudo. No mercado, o que ela mais amava eram as embalagens, que são bem coloridas e estilizadas, muitas delas feitas especialmente para chamar a atenção de crianças como Bonnie. Já na praia, sua diversão era a areia e o mar, obviamente, mas ela também adorava ver a variedade gigantesca de pessoas com diferentes nacionalidades e línguas por lá, principalmente nas épocas de temporada. No geral, Bonnie era uma garota bem feliz, que se sentia muito amada pelos seus pais, não suspeitando de qualquer atitude que eles tenham.
Mas essa inocência infantil estava lhe custando muito mais do que ela era capaz de se dar conta. Tudo mudou, porém, em uma tarde em que ela foi para o mercado. E enquanto separavam as compras, seu pai lhe pediu para que ela buscasse a manteiga. A menina foi alegremente pelos corredores do mercado em direção à prateleira e de lá tirou a embalagem. Porém, ela estava alta demais para a garota, que acabou derrubando umas caixas de leite no processo. Assustada, achando na mentalidade infantil que tinha cometido um crime, a menina pegou as caixas e colocou rapidamente de volta no lugar. Na pressa, ela acabou deixando uma das caixas de costas, o que definitivamente mudou a sua vida para sempre. Quando se deparou com a imagem traseira, ela imediatamente se reconheceu na foto, que era muito parecida com uma da que ela tinha em um porta-retrato em casa da época em que era pequena. Isso a deixou muito feliz, já que a garota ainda não tinha idade suficiente para entender o que as fotos atrás da embalagem representavam e achou que ela estava sendo reconhecida como uma pessoa famosa. Por conta da sua mudança conturbada para a ilha em que moravam quando mais nova, Bonnie levou bastante tempo para começar a estudar e fez isso apenas com professores particulares, o que a deixou bem atrasada em alguns aspectos, principalmente na leitura. Assim, ela, por mais que tivesse se reconhecido na imagem, não conseguia ver que a palavra desaparecida estava escrito logo acima. Seu pai estranhou a demora da menina e foi até ela. Chegando lá, ele entrou em desespero quando viu que ela estava encarando a imagem na embalagem. É claro que a menina era inocente demais na época para notar isso. Porém, ele teve um alívio tremendo quando se deu conta de que a garota estava sorrindo e ela não tinha compreendido o que estava escrito. A menina disse: "Olha, pai, sou eu na embalagem, eu sou famosa." E ele respondeu calmamente: "Não, querida, ela é só muito parecida." Por mais que achasse ao contrário, a menina confiava muito nos pais, então acabou aceitando isso sem problemas. Quando voltaram para casa, a memória da imagem no leite já tinha desaparecido por completo, principalmente porque ela iria passar a tarde toda brincando na casa ao lado. Tara, vizinha de Bonnie, tinha uma filha de sua idade e elas costumavam brincar juntas algumas tardes na semana. Bonnie adorava esses dias, porque era um dos raros momentos em que ela podia passar algumas horas com outra pessoa que não fosse seus pais. Naquela tarde, Tara também tinha ido ao mercado. Enquanto ela passava pelos laticínios, uma embalagem que estava de costas na prateleira lhe chamou bem a atenção, porque a imagem da menininha desaparecida estampada nela lembrava alguém muito familiar. Era quase como se ela tivesse a sensação de que já tinha visto aquela pessoa em algum lugar. Quando retornou para casa, ela nem se preocupou com isso, guardando leite e seguindo com a sua vida. No meio da tarde, Tara decidiu fazer uma surpresa especial para as meninas e preparou uma remessa de cookies para que elas pudessem aproveitar felizes. Bonnie sentou na mesa com a coleguinha e elas começaram a comer. No entanto, a filha de Tara detestava comer cookies secos, então ela pediu para a mãe pegar um pouco de leite para ela. Tara assim o fez, servindo um copo de leite para a criança e colocando a embalagem sobre a mesa, com a foto virada na sua direção. Quando as imagens ficaram lado a lado, Bonnie e a foto, Tara entrou em curto-circuito, porque por um breve momento ela teve a sensação de ter reconhecido a menina na imagem. Isso soou como um susto para ela na hora, mas Tara descartou a ideia da mente, já que ela conheceu a mãe de Bonnie desde o primeiro dia que eles se mudaram para a ilha, e elas têm sido grandes amigas desde então. Assim, ela não imaginaria de forma alguma que poderia estar correta. Porém, parte de si ficou muito incomodada com a situação. Mais tarde, naquele dia, ao anoitecer, Bonnie havia retornado para sua casa e Tara conversava na sala com o marido. Ela contou sobre o que fez naquele dia, como foi a sua manhã de trabalho e a tarde com as meninas. Em meio ao assunto, ela também comentou sobre a sensação bizarra que teve de reconhecer Bonnie numa embalagem de leite como uma criança desaparecida. Assim que ela disse isso, seu marido entrou em silêncio absoluto e, depois de contemplar a situação, revelou que já estava desconfiando de alguma coisa fazia já algum tempo. Ele disse que sempre achou estranho como eles recusavam fortemente a ideia de levá-la para uma escola. Além disso, a menina só sai de casa para vir brincar com a filha deles e não tem mais nenhuma amiguinha.
ela claramente é incapaz de ler no nível que é de se esperar para a sua idade, e isso é notável. Então, para eles ainda se recusarem a levá-la para uma escola, alguma coisa estranha tem que estar acontecendo. E sempre que ele toca nesses assuntos, é como se o casal tentasse fazer de tudo para mudar a conversa. Ao terminar de dizer isso, ele apontou para a imagem na embalagem e disse: "Eu já vi essa foto antes na casa deles. Eu só não lembro onde." Naquele instante, a memória de Tara brilhou. A imagem chamou a sua atenção no mercado porque ela realmente conhecia aquela foto, assim como conheceu a criança que estava nela quando tinha a idade da imagem. Ela tinha visto a mesma foto em seu porta-retrato, que ficava na parede do corredor que levava para a cozinha da casa dos seus vizinhos. A menina desaparecida era Bonnie. Em choque, o casal não conseguiu deixar a ideia dessa possibilidade continuar existindo em suas mentes. Então, para desencargo de consciência, eles pegaram o telefone e ligaram no número que estava marcado na embalagem. Quando a pessoa do outro lado atendeu, a voz masculina parecia estar bem triste, mas brilhou assim que Tara disse que estava ligando para falar de sua filha, e ela quase desmaiou quando ele respondeu rapidamente: "Bonnie?" A pressão de Tara caiu no mesmo instante. Será isso uma grande coincidência? Ou será que seus vizinhos não são as pessoas que eles imaginavam ser? Pensou ela na hora. Eles entregaram o endereço da casa dos seus vizinhos para o pai da menina, como uma denúncia anônima, porque ainda tinha uma parte deles que acreditava que poderiam estar errados. Acho que a palavra certa não seria nem poderiam, mas queriam. Porque ninguém quer descobrir que seus amigos são pessoas ruins. Quando a polícia chegou na casa de Bonnie, eles não disseram o que foram fazer. Um dos policiais começou a conversar com os pais, enquanto o outro pediu para ir ao banheiro, já que Tara indicou que a foto estaria no corredor que fica no caminho. O policial tirou a imagem da criança desaparecida do seu bolso e a colocou ao lado dos quadros. Não demorou muito para que ele encontrasse a mesma exata imagem de Bonnie emoldurada. Aquela era uma versão original da imagem, que provavelmente foi digitalizada, e o pai mandou o arquivo para a polícia. Ter a imagem original provava a eles de que Bonnie era realmente a criança desaparecida e que o casal tinha consciência disso. Os pais sequestradores foram presos logo depois disso e a menina retornou para a casa do seu pai verdadeiro. Quando confessaram seus crimes, eles tentaram afirmar que não eram sequestradores. Segundo a mulher, ela afirmou que ela era realmente a mãe da menina e tinha todo o direito de criá-la. Entretanto, o que não favoreceu o seu caso foi que ela havia perdido a guarda da menina para o pai em um processo por conta de maus-tratos, mas não conseguiu aceitar a derrota. Assim, ela com o namorado decidiram roubar a menina e sumir dias antes deles mudarem do país. Por conta disso, Bonnie sempre precisou ter uma vida de cativeiro, sendo negligenciada em muitos aspectos, principalmente no social, coisa que afetaria sua vida para sempre. Ela não pode ter amigos e não teve a liberdade que uma criança precisa para descobrir o mundo da melhor maneira possível. O mais bizarro de tudo é que ela provavelmente estaria vivendo isso até hoje e poderia envelhecer sem saber a verdade cruel sobre os seus pais. Derrubar aquelas caixas de leite realmente acabou salvando a sua vida. E o caso de Bonnie é apenas um dos milhares que a campanha de crianças desaparecidas foi capaz de resgatar. Mas e aí? O que você achou da nossa história de hoje? Qual é a sua opinião sobre o que aconteceu com Bonnie? Você acha que a mãe dela estava certa ou não? E o que você faria se estivesse no lugar de Tara? Conta pra gente aqui nos comentários. Não esqueça de deixar a sua curtida e, se gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal se você é novo por aqui. E eu te encontro em mais uma história sensacional aqui do nosso canal. Até a próxima!